Boa noite, irmãos. Glorificado seja o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que bom, chegou mais um domingo, um dia do Senhor, e neste culto noturno nós estaremos em culto solene, glorificando a Deus, louvando ao seu nome. Muito obrigado, Senhor, nós te somos gratos, nós queremos te agradecer sempre por essa tua bondade para conosco e nos dá a condição de te adorar, dá a condição de te louvar, dá a condição de ouvir a tua voz, de nos reunirmos em teu nome, de sentirmos a tua presença. Que bom, Senhor. Muito obrigado por termos a tua palavra em nossas mãos. Quero mais uma vez convidá-lo a, em seu lar, conseguir se reunir em caráter de culto. Que vocês consigam, cada um na sua casa, sentar com seus familiares, com a Bíblia nas mãos, com um novo cântico e cultuarem, não só assistirem ao vídeo do culto da igreja, mas que vocês consigam cultuar ao Senhor, que vocês consigam ser tocados pela palavra de Deus, que vocês consigam cantar, louvando ao Senhor, louvando, expressando da alma, do coração, o louvor a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pois nós iremos invocá-lo nesse instante, invocar a sua presença, e Ele estará aqui, Ele estará aí com você, Ele estará entre nós para o louvor da sua glória. Incline a sua fronte e vamos elevar os nossos pensamentos ao trono do Senhor. Pai eterno, nós estamos diante da tua presença, Senhor. Nós nos reunimos, ainda que distantes, cada um em sua casa, mas em pensamentos e em oração, o Senhor nos dá a condição de ir diante do teu trono. E nos curvamos, Senhor, diante da tua majestade, pois o Senhor é Deus. Senhor, move os nossos corações no sentido legítimo da perfeita adoração, da adoração que te agrade. Que consigamos nesta noite, Senhor, ter a tua presença em nossos corações, ter a tua presença em nosso meio e que ao mesmo tempo, Senhor, consigamos ouvir a tua voz, assimilar as tuas verdades, concordando com teu entendimento e a tua vontade sobre nós. Pai, abençoa a tua igreja, tem misericórdia de nós, pois reconhecemos as nossas limitações humanas, sabemos o quanto necessitamos, Senhor, da tua graça sobre nós, em nos assistir em bondade, misericórdia, pois reconhecemos que não somos dignos de ti. O Senhor é Deus e nos chamou para te adorar, e nesta noite nós estamos reunidos em teu nome, para a tua honra e tua glória. Portanto, sejas misericordioso e bondoso para com cada um de nós, nos assistindo não consoante aos nossos pecados, mas a tua imensa graça sobre nós. Abençoa, Senhor, a tua igreja, fala conosco nesta noite, recebe o louvor e adoração, pois só o Senhor é digno de honras, louvor e adoração, e é para ti, Senhor, que fazemos nesta noite. Sejas em nome de Jesus conosco. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 66, e vamos fazer a leitura de 1 ao versículo 8. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos, prostram-se toda a terra perante ti, canta salmo a ti, salmodiai o teu nome, vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações, não se exaltem os rebeldes. Bendize, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. Amém. Vamos nesse instante louvar ao Senhor com o hino congregacional, com o hino Novo Canto número 32.
após dia, começam sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas brilhando no céu, tudo criaste na terra e nos mares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, começam sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. E no perdão tu dás segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, começam sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. O Senhor é fiel. Se a sua palavra foi anunciada desde a antiguidade, o Senhor cumprirá toda a sua vontade sobre todas as suas criaturas e, em especial, sobre a sua igreja. O Senhor é fiel. Ainda que sejamos infiéis, que falhemos com o Senhor, Ele é fiel e Ele nos levará à reconciliação com Ele, porque Ele é o nosso Deus, um Deus de amor, ainda que Deus de justiça, mas é um Deus de amor para com a sua igreja, pronto a perdoar, pronto a abençoar. Louvado seja o Senhor. É para esse Deus, o grande Yahvé, que nós louvamos esse cântico que nós acabamos de estender louvores ao Senhor. Nós enviamos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que é muito bom sempre que cantarmos com a alma, com o nosso coração, com vontade, porque Ele é Deus e Ele está presente, Ele está entre nós, Ele está no nosso meio, Ele habita em nossos corações. O Senhor é Deus e Deus de todos nós, para a sua honra e para a sua glória. Vamos ainda, queridos irmãos, abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos, 1, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim a palavra de Deus, a revelação do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia
e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Amada igreja do Senhor, bem-aventurados somos nós, que somos dirigidos pela palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós, que diante da revelação do Senhor, nós conseguimos enxergar nossas limitações, os nossos pecados contra Deus, e reconhecemos o ser de Deus revelado nas Escrituras. Deus não compactua com o pecado. Nós precisamos ir diante dele, rogar ao Senhor perdão pelos nossos pecados, porque ele está pronto a nos perdoar de todos os nossos pecados. O Senhor não só perdoa, como também nos ajuda a abandonar o pecado. Ele nos guia, ele nos fortalece, ele nos conduz. O Senhor é muito bom. Por isso nós precisamos, nesse instante, e eu peço para que vocês possam fazer uma reflexão em vossas vidas e olhar diante da grandeza, da divindade do Senhor e vermos a nossa limitação, nossa pequenez e o quanto necessitamos do seu perdão. Nós o invocamos, ele está conosco e queremos que ele tenha prazer no louvor e na adoração que estaremos fazendo nesse instante para ele. Por isso nós queremos nos purificar, que a sua graça venha sobre nós, estejamos purificados por ele, para que o louvor, para que a adoração seja agradável ao Senhor. Que este culto possa ser, ou esse momento de culto, ser em espírito e em verdade. Que possa sair do nosso coração a compreensão da nossa indignidade diante desse Deus que é majestoso. Por isso, eu peço que você possa fazer uma análise na perspectiva de olhar na referência de Deus e aí nos encontrarmos como criaturas e pela graça de Deus como sua igreja. A qualidade de igreja nos dá a condição de assimilarmos que Ele é Deus e compreendermos a nossa indignidade, as nossas falhas e nos dá a humildade ou a dependência desse Deus em rogar o perdão pelos nossos pecados e ser assistido por Ele como perdão concedido em nosso favor. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai bondoso, reconhecemos que o Senhor nos ama, reconhecemos que o Senhor é Deus e tem emanado sobre nós a tua graça em todo o tempo. Mas também reconhecemos que somos pecadores e que se depender exatamente de nós, jamais assistiríamos à tua vontade. Nós não conseguiríamos te cultuar, te adorar, nós não conseguiríamos chegar à tua presença, pois é o Senhor, por meio do teu Espírito, que nos conduz à tua presença. Pois o Senhor tem provido, tem nos dado graça de poder ir diante de ti. Pai bondoso, vem de forma graciosa sobre nós, a enxergar as nossas deficiências e as nossas falhas. Pai bondoso, nós te rogamos que o Senhor jogue e lance os nossos pecados no mar do esquecimento. E que também o Senhor nos dê condição de abandonarmos a prática deste pecado e que a tua graça nos aprimore a cada dia a andarmos em novidade de vida, de forma aceitável e agradável a ti. Tem compaixão, Senhor, de nós, pois reconhecemos, somos servos indignos a ti, nós não te merecemos, pois o Senhor é Deus, é perfeito, e nós somos imperfeitos, falhos, e fomos acometidos, Senhor, pelo pecado no Éden. Pai, dai-nos a graça de entendermos sempre a tua verdade e submetermos os nossos corações à tua vontade, para a tua honra e tua glória. Dai-nos o perdão pelos nossos pecados,
dai-nos a iluminação de tudo aquilo que precisamos enxergar no que diz respeito a ações contrárias a Ti. Sejas conosco para que identifiquemos tudo aquilo que o Senhor não se agrada de nós e nos ajuda a fazermos as devidas correções para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante com o hino número 150 do Novo Cântico. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados, na sua cruz o ato se fez, fomos remidos de uma vez, sem de uma vez, amigo acredita no Salvador, só te bendita, Cristo na cruz, a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez, ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece, nem a Jesus com santa avidez, luz te recebe de uma vez, se de uma vez, amigo acredita no Salvador, só te bendita, Cristo na cruz, a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo, vestes heróis, não, Cristo enudez, Cristo enriquece de uma vez, se de uma vez, amigo acredita no Salvador, só te bendita, Cristo na cruz, a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito, nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez, se de uma vez, amigo acredita no Salvador, só te bendita, Cristo na cruz, a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Amém. Nesse momento de ações de graças, abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, Salmo 93. E assim diz a palavra de Deus: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, do que os poderosos vergalhões do mar. Fidelicíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo sempre. Amém. Nesse instante, ouviremos uma mensagem musical.
Senhor, tu conheces meu viver, o meu coração, todo o meu ser. Aonde eu estou, estás também, sempre estás me vendo. Tu sabes as coisas que eu digo, até quando penso, estás comigo. Conheces meu choro e o meu sorriso, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Tu conheces meu modo de andar e com tua mão vens me guiar. Não quero deixar Deus, doce Espírito, sempre estás me vendo. Tu me olhastes bem antes de eu nascer, sabias meus dias, todo o meu viver. O meu futuro está em tuas mãos, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Tu me sondas, tu me sondas, tu me sondas, sempre estás me vendo, sempre estás me vendo. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás me guiando, Senhor, por onde eu for. Não há como fugir do teu amor, eu só posso viver com teu amor. Se existe um lugar em que não estás, me mostres então. Se nas asas da aurora voar até o fim da terra, algum lugar, sei que sempre estarás
convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. E assim diz a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez entramos em Tua presença em oração. E queremos Te rogar que o Senhor nos ilumine, Pai. Dai-nos a graça para podermos nesta noite pregar a Tua palavra, anunciar a Tua verdade e principalmente para assimilarmos as verdades aqui narradas, aqui escritas pelo apóstolo Paulo, que nos foi trazido como informação, como conhecimento de Deus. Senhor, dai-nos condições de adequarmos as nossas vidas, compreendendo as declarações que aqui são feitas pelo apóstolo Paulo, no que diz respeito à pessoa do Teu Filho amado, o nosso Salvador. Senhor, põe-nos em obediência diante desse Deus maravilhoso. Nos ajuda, Senhor, a servi-lo de todo o nosso coração. Nos esclarece o Seu poder e a Sua graça, que é emanada sobre a Tua igreja e nos faz viver inteiramente para Ele. Tudo isso nós Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, as declarações do apóstolo Paulo são extremamente profundas. Elas nos levam a compreender o ser de Cristo Jesus e a ação de Deus. Nós lemos do versículo 5, só para que houvesse amarração, mas o versículo que queremos trabalhar é o versículo 9, versículo 10 e versículo 11. O versículo 9 diz que pelo que também Deus o exaltou, ainda que o Senhor não haja agido de forma diferente da revelação, não tenha sido, mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser Deus, não quis demonstrar poderosamente a sua revelação do seu ser, que é Deus, que é o Filho de Deus. O texto diz que pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. É como se dissesse, na mesma intensidade da sua humildade, simplicidade que se conduziu entre nós, o Senhor estendeu graça, fazendo revelar numa extremidade muito maior do que a sua humildade entre nós. O texto diz que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Uma grande preocupação nas nossas vidas é que nós estamos tão preocupados com as questões temporais e esquecemos desse Deus atemporal, um Deus que habitou entre nós em forma física, que se conduziu conosco, um Deus que nos foi enviado, veio dos céus em favor da sua igreja, o Filho de Deus que veio redimir, expiar, trazer perdão e graça para nós. E às vezes nós esquecemos e damos mais importância. E nós louvamos ao Senhor porque Deus o exaltou. O próprio Pai exaltou o Filho sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E a orientação do apóstolo Paulo é que para que ao nome de Jesus, presta atenção, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amados irmãos, nós compreendemos que não houve evento tão grandioso como o da ressurreição do nosso Salvador.
muitas sociedades, muitas comunidades da antiguidade não criam em ressurreição. Não assimilavam a verdade da ressurreição. Os gnósticos, né? Até a própria igreja, uma boa ala, não entendia a ressurreição. Não aceitava a ressurreição. Mas Cristo ressurgiu. Deus o exaltou e essa ressurreição foi de uma grandiosidade. A ressurreição do Senhor, sua ascensão, a igreja pôde reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, nascido de Maria e de José, em Belém da Judéia, era o verdadeiro Cristo. Era aquele anunciado na antiga aliança. Era aquele que viria para pisar a cabeça da serpente. O verdadeiro Cristo, o ungido de Deus, que se revelara para nós como o verdadeiro sumo sacerdote. Jesus foi o verdadeiro sumo sacerdote. Jesus foi profeta e Jesus é rei. Um outro grande evento relacionado a esse momento, nós louvamos a Deus pelo socorro que o Senhor tem a todo instante nos auxiliado e nos ajudado. Um outro grande evento relacionado diretamente com Cristo e a sua igreja, e que abalou o mundo sismicamente, foi a Reforma Protestante. Reforma essa que desta feita não só foi importante para a Igreja de Cristo, mas para todas as sociedades. Todo mundo sofreu, né, foi beneficiado com a Reforma Protestante. Não só no aspecto religioso, mas econômico, social, político. O mundo tomou um novo ar. A reforma essa desta feita foi importante para a igreja e para todas as sociedades. O mundo foi ricamente favorecido pela justa interpretação das escrituras sagradas, pela remoção de muitos dogmas, que eram dogmas sectários, que foram constituídos pela igreja romana, pelos clérigos, pelas autoridades papais. A Reforma Protestante trouxe o retorno às escrituras, destronando as ideias e revelando as verdades textuais. E que verdades essas que exaltavam e exaltaram Cristo até hoje como Senhor do universo. Os reformadores tornaram a Bíblia pública, irmãos. Os reformadores lutaram para editar a Bíblia e torná-la popular na intenção de testificar suas verdades pregadas. Que coisa boa, como foi importante. Nós temos a nossa Bíblia na nossa língua, em nossas mãos. Nós ganhamos desde o período da Reforma. Verdades essas que a Bíblia traz, registradas nas Escrituras Sagradas, que revelam ensinamentos e doutrinas, que a salvação dos homens seriam concedidos só através da graça do Senhor. E um dos pilares da Reforma, só a graça. Só a graça de Deus, só os favores do Senhor em favor da sua igreja, só a ação dele para beneficiar aqueles que os nomes foram escritos no livro da vida para a salvação. E só se daria pela fé em Cristo Jesus, sola fide. Esses pilares da reforma também, como só por meio das Escrituras teríamos acesso a toda a vontade do Senhor, sola Escritura. E que apenas por meio do sacrifício de Cristo na cruz, para a remissão dos pecados, a igreja seria salva. Então, solas Cristos. E que tudo seria para a glória do Pai, solo de glória. Os reformadores bradaram em alta voz a revelação bíblica e mostraram o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, o Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque Cristo, para a igreja, para nós, na revelação de Deus, nas ações do Senhor, tanto a ressurreição, que foi um grande movimento, como também a reforma, um grande movimento no mundo, trouxe à tona o entendimento de que Jesus Cristo é legitimamente o Senhor. O apóstolo Paulo, muito real e verdadeiro nos seus pensamentos,
na revelação de Deus, diz que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia revela Jesus exaltado, irmãos. Eu tenho observado que nós estamos sendo, acho que, arrastados pela sociedade, pelos movimentos, pelas necessidades também que são humanas e são naturais. Mas nós observamos que as Escrituras Sagradas, elas revelam Jesus exaltado como Filho de Deus, como Deus em nosso meio. Em uma exaltação nesse texto, Paulo faz uma exaltação incomparável. A expressão textual do versículo 2:9, o apóstolo Paulo afirma que Deus exaltou sobremaneira. Esse verbo exaltar, ele traz consigo, não é? Essa palavra só foi atribuída a Cristo na Bíblia. Você vai encontrar essa palavra levando sobremaneira. É um verbo exaltar no grego, indica super exaltado. Essa é uma palavra que no grego indica super exaltado. E só foi atribuída a Jesus, o nosso Senhor. O capítulo 2, versículo 9, Paulo afirma e dá a Cristo com exclusividade um verbo muito particular que o descreve. Ele é exaltado, ele é Deus. Nós observamos também, e daí eu parto do princípio de que nada pode ou deve ser mais importante, e que devemos dobrar os nossos joelhos diante dele, e que nada que tenhamos de fazer ou vivenciar poderá ser tomado como em primeiro momento, em primeira instância para a nossa vida, mas devemos olhar porque o próprio Deus deu a Jesus Cristo a qualidade exclusiva, né? Como ele diz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Essa expressão do apóstolo Paulo, e quando ele coloca no verbo como que demonstrando para nós que não há nenhum adjetivo além desse atribuído ao Senhor, nós entendemos que ele é Deus e nós precisamos nos curvar sempre diante dele, e que ele deve tomar a primazia da nossa vida. A Bíblia revela Jesus exaltado como Filho de Deus, numa exaltação incomparável. Cristo foi exaltado nas Escrituras de forma incomparável. Ele recebeu o nome acima de todo nome. Porque por meio de Jesus, os enfermos foram curados. Quando nós olhamos lá o Atos capítulo 3, versículo 6, vemos o Senhor agindo poderosamente, curando todas as pessoas que se aproximavam dele. Muitas foram as evidências que declaravam publicamente, faziam compreender que Jesus era sobrenatural, ainda que fisicamente, pessoal, um ser de um relacionamento próximo, físico, filho de Maria e José. Ele trazia consigo sinais extraordinários. Por meio desse nome, os enfermos foram curados em Atos capítulo 3, versículo 6. Por meio desse nome, os perdidos foram e são salvos, está em Atos capítulo 4, versículo 12. Nós observamos que, por nome de Jesus, nós vemos o poder do Senhor assistindo às necessidades. Também por este nome, os cativos foram libertos. Os crentes, por meio deste nome, são perdoados em nome de Jesus. Ele é Deus. A Bíblia revela que esse Senhor é exaltado. E até hoje nós observamos que o nome do Senhor, quando nós utilizamos, somos agraciados, somos abençoados, somos protegidos,
somos orientados e a respeito, parece que na esfera do universo, no que diz respeito a esse nome. O senhorio de Cristo e sua exaltação exige de todos nós rendição. Nós temos, às vezes, lutado contra nós. Sentimos desejo de orar, mas deixo para fazer depois. Sinto desejo de ler a palavra, não, mas deixo que depois eu vejo. Nós precisamos nos render, porque o Senhor tem movido o nosso coração pelo seu poder para nos inclinarmos diante dele. Nós devemos resistir ao diabo, não buscar resistir ao Senhor. Devemos buscar conhecê-lo. No versículo 2 e 10, nós vimos que a palavra do Senhor diz que o nome de Jesus, que diante desse nome se dobre todo o joelho no céu e na terra. Nós observamos que as orientações do apóstolo Paulo faz com que entendamos que Cristo é revelado em seu regresso em glória. Ele será adorado por toda a corporação dos seres morais, físicos, de pessoas. Eu fico às vezes pensando, refletindo, meu Senhor, eu não sei exatamente como será, mas a vinda do Senhor fará dobrar todo o joelho diante dele. Todos compreenderão quem é Jesus. Meu maior desejo de pregar nesse texto, nesta noite, foi por ver e observar tantas preocupações que nos envolvem, que estão alheias a Deus. E o cenário aqui que é demonstrado, que é revelado nas Escrituras, transcreve um poder de uma dimensão fora da nossa compreensão humana. O Senhor virá, e eu creio da seguinte forma: se a palavra de Deus tem se cumprido até ontem, creia que hoje ela também vai se cumprir. Se Paulo diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Você prestou atenção no que ele diz? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus. Ele nos faz entender que os anjos irão dobrar os joelhos diante dele. Na terra, os homens, todos os homens na terra. E debaixo da terra, o apóstolo Paulo parece nos faz entender que até os demônios que ali estão dobrar-se-á diante do Senhor. A Bíblia revela que Cristo em seu regresso e em glória será adorado por toda a corporação dos seres morais em todos os setores do universo, em todo o mundo, acima dos céus e abaixo dos céus, sobre a terra e abaixo da terra. A grande verdade é que o texto nos faz entender: os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com imenso regozijo, com alegria. Também compreendemos que os condenados com profunda tristeza e profundo remorso. Eu vi lá em Apocalipse, no capítulo 6, e para essa leitura eu vou convidá-lo a ler comigo, Apocalipse 6, do versículo 12 a 17, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos:
cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se então? Amada igreja do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. E esse que o Senhor exaltou sobremaneira, Jesus Cristo nosso Senhor, fará e dobrar-se-á todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Nós devemos nos preparar para este evento. Nós tivemos um grande evento, a ressurreição do Senhor, como já falei. Tivemos no mundo inteiro um outro grande evento, a Reforma Protestante, que beneficiou a igreja, que beneficiou o mundo, que beneficiou as sociedades econômica e política, social. Mas a vinda do Senhor também deixará um marco impressionante de alegria. Os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com imenso regozijo. Verão, adorarão, dobrarão os joelhos diante do Senhor e dirão: glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quando Paulo menciona, e ele diz: pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira ele deu o nome que está acima de todo o nome. Eu entendi logo. Deus nos deu a obrigação que está acima de toda obrigação. Deus nos deu o privilégio que não está acima de todo privilégio. Deus nos deu a alegria que está acima de toda alegria, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. E para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Esse Deus, todas as nossas coisas precisam serem feitas para a glória de Deus. Paulo diz aos Coríntios que seja o comer, seja o beber, ou qualquer outra coisa, deve ser feita para a glória de Deus. Século 21, irmãos. Nós procuramos ver, é muito glória minha, nós estamos preocupados conosco, muito preocupados com as nossas necessidades. Quando oramos, nem pensamos na vinda do Senhor Jesus Cristo, nem na alegria que nos será proporcionada, nem na ressurreição vindoura, nem na graça que nos será assistida de um corpo glorificado, sem tendências de pecado, sem desejos humanos e naturais, mas um ser transformado. No regresso do Senhor, os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com imenso prazer, dobrarão os joelhos diante do Senhor. Isso é uma promessa. O Senhor, na perseverança dos santos, assegurará esta graça para a comunidade sua chamada igreja, que são chamados também de redimidos no Senhor. E nos dará um regozijo, uma alegria de ver diante dos nossos olhos o regresso do nosso Senhor. E os nossos joelhos estarão dobrados, submissos a esse Deus que reina. Ele não só reinará, mas ele reina. Ele reina no coração da igreja. Ele reina no nosso coração. A sua vontade é feita. E ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Mas o que nos entristece, amada igreja do Senhor, é que os condenados com profunda tristeza e profundo remorso culminarão na revelação que lemos de Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 a 17. Depois você poderá ler em casa e verificar e encontrar no texto as declarações e a imaginar o sofrimento dessas pessoas
como que fugindo do Senhor. Os poderosos, os ricos, os fortes, os comandantes, eles estarão fugindo. Aqueles que estão no comando, aqueles que estão acima de nós, estarão fugindo porque sabem que é o Filho de Deus e que foi exaltado sobremaneira. Uma exaltação sobremaneira. O Senhor deu a ele a graça, a glória sobre nós. Amada igreja do Senhor, sua segunda vinda conduzirá os 3 mundos aos seus pés. Os céus, a terra e o inferno. São 3 universos, são 3 mundos. Todo joelho se curvará diante do seu poderoso nome, Jesus Cristo. Lá nos céus, os anjos. Na terra, os homens. Como já vos falei, debaixo da terra, os demônios e os condenados curvar-se-ão diante do Senhor. Jesus é revelado, irmão, nas Escrituras Sagradas como o Senhor do universo. O versículo 11 declara ele como o Senhor do universo. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Toda a língua onde houver voz vai declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é revelado nas Escrituras como o Senhor do universo. É esse que às vezes eu fico preocupado. O quanto deveríamos dedicar mais a Ele, servir mais a Ele, porque Ele é Deus. Precisamos a cada dia lembrar que Ele é o nosso Senhor, que a voz precisa ser a voz dEle, que a vontade precisa ser a vontade dEle, que os pensamentos precisam ser os pensamentos dEle, que os nossos olhos precisam serem os olhos dEle, do Senhor Jesus. Pois se os nossos olhos forem bons, o que é que diz a palavra? E se os olhos forem maus? Grandes trevas. Nós precisamos olhar na óptica do Senhor, com o objetivo de aprender com Ele, de ser orientado por meio da sua palavra, dos seus feitos. Ele é revelado, amada igreja do Senhor, Ele é revelado nas Escrituras como o Senhor do universo. Temos o privilégio de servir a esse Deus, Senhor do universo. E às vezes nós nos colocamos na submissão de senhores aqui, que andam em contrariedade ao Senhor, andamos sem novidade de vida, sem lembrar desse Senhor do universo. A Bíblia revela Jesus e denomina Ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá em Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na vinda do Senhor Jesus, nenhuma língua ficará silenciosa. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 13. Nenhuma língua ficará silenciosa. Apocalipse capítulo 5, observe o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 5, versículo 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é uma declaração, a Bíblia revela em ato profético, Apocalipse 5, versículo 11. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, toda a língua vai confessar essas verdades. Ficará ali
atenta, regozijada na alegria da presença do Senhor. Aqueles que zombaram dele vão ter que confessar que ele é o Senhor também no juízo final. Vai lá para Apocalipse, eu vou ler com você. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Ele diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriu o livro, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Eu tenho observado o mundo e tenho visto, amada igreja do Senhor, o quanto a nossa vida tem nos preocupado, tem nos envolvido, os nossos afazeres têm nos distanciado desse Jesus que é exaltado sobremaneira. O apóstolo Paulo abre mão de todas as coisas para adorar esse Senhor. Nós precisamos entender que essa linguagem aqui, que é dada a ele que de sobremaneira, é algo que está além de uma exaltação suprema. Deus assim fez para que ele seja exaltado. É o Filho de Deus que está em nosso meio. Esteve conosco, caminhou conosco, nos orientou, nos ensinou, levantou o apostolado e fez com que cada um deles pudessem se conduzir diante de nós, trazendo ensinamentos para nós, com os seus escritos proféticos, anunciando de período em período, reafirmando a sua presença, e com o poder do Espírito Santo atuante em nossos corações. Nós devemos amar o Espírito Santo e não entristecer o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus nos representa diante do Pai e do Filho com gemidos inexprimíveis em nosso favor. Igreja amada do Senhor, é tempo de dobrar os joelhos diante do Senhor. É tempo de inibir a nossa exaltação. É tempo de se humilhar diante dele e rogar para que a sua palavra possa trazer transformação para a nossa vida. Para que todo ato profético aqui anunciado no livro de Apocalipse possa nos impactar com as verdades que aqui foram anunciadas. Aproveite e leia esses textos depois sozinho, faça uma reflexão, uma análise das narrativas que aqui estão, né, em nossas mãos, graças a Deus, pelo grande evento da Reforma Protestante, que nos foi anunciada, que nos foi trazida, que nos foi assim um marco em nossas vidas, onde trouxe para nós que só a graça ela é suficiente para a salvação dos homens, que só a fé ela é dada de Deus a nós, que só a Escritura Sagrada ela tem a verdade de Deus, ela é a verdade e revelação de Deus, né? Que só Cristo, somente Cristo poderá salvar, que só Deus é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, que estes momentos da ressurreição do Senhor, da importância para nós, da Reforma Protestante, como foi importante termos estes ensinamentos para a nossa adequação de vida, e como é importante a vinda do Senhor. Devemos corrigir as nossas vidas, devemos olhar para dentro de nós, devemos observar tudo aquilo que precisamos, devemos rogar ao Senhor que nos aperfeiçoe para este dia, porque será um dia glorioso,
para os anjos obedientes e para a igreja que anda em obediência ao Senhor. E que estejamos atentos, pois todos os nossos dias estarão lá registrados, todas as nossas obras, né? Os homens serão julgados por suas obras. E nós, pela graça de Deus, seremos julgados pela graça, pelo favor vicário de Cristo na cruz do Calvário. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Nada dos nossos atos que andamos ou andávamos errados no passado, nenhum desses momentos serão apreciados, porque o Senhor nos deu uma marca. Esse Jesus, esse Deus, Filho de Deus, nos deu uma marca importante. Temos a marca de Cristo. E o Senhor, Deus Pai, nos olha consoante a graça que nos foi assistida. Vamos servir a esse Deus de todo o nosso coração, cheio de amor. Vamos nos dedicar mais a esse Senhor. Já que você está nessa quarentena em sua casa, olha, busque melhor momento com o Senhor de oração, busque maior conhecimento de Deus, confesse a cada momento mais as suas limitações e dificuldades diante do Senhor. Rogue a Ele que lhe aperfeiçoe, que lhe ajude, que lhe fortaleça, que você seja um crente melhor, que você possa se dedicar mais à casa de Deus. Liberte-se, de que, Senhor, me ajuda a me libertar de tudo aquilo que possa ser um empecilho para estar em comunhão melhor contigo. Ah, Senhor, pois o teu nome, ele foi exaltado sobremaneira, Senhor, e tu és digno de honra, de glória e de louvor. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Vamos louvar ao Senhor nesse instante com o hino de número 164. Santo, nome incomparável, em Jesus amado teu. Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus no céu. Nome bom, doce a fé, A esperança do ouvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. levado contigo o nome De Jesus o Salvador, esse nome dá conforto, hoje e sempre onde for. nome bom, Doce a fé, a esperança do ouvir. nome bom, Doce a fé, a esperança do porvir. este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, A esperança do porvir. nome bom, doce a fé, A esperança do porvir. Amém. Vamos orar nesse instante. Pai eterno, soberano Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a tua bondade vai de eternidade em eternidade e o Senhor é Deus para conosco. Obrigado, Senhor,
pelos teus escritos, pela promessa que nos é anunciada, pelos favores de Cristo Jesus, a tua igreja. Ó Senhor, muito obrigado pelo mérito da salvação, pela graça que nos é assistida, por esse momento tão especial que o Senhor nos concede, mesmo sem sermos merecedores. Obrigado, Senhor, porque o teu Filho amado veio e se entregou por nós e tem a cada instante atuado tão poderosamente em nossos corações por meio da tua palavra e tem modificado as nossas vidas pelo poder do teu Espírito Santo. Sejas conosco, dá-nos, Senhor, a cada dia mais condição de te conhecer mais de perto, mais próximo, e que a nossa vida seja agradável a ti para a tua honra e para a tua glória. Senhor, abençoa a tua igreja nesta noite. Dá-nos uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém.